Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Entre Páginas. Hoje nós quatro vamos conversar sobre uma obra muito especial, Minha Vida de Menina, escrita por Eleanor Morway, que era, na verdade, um pseudônimo de Alice Dyer Caldeira Branch. Esse livro é um diário real, onde a autora registrou suas experiências, sentimentos e observações quando ela era apenas uma adolescente, entre os anos de 1893 e 1895, em Diamantina, em Minas Gerais. Vamos descobrir juntas como era a vida de uma menina no século XIX, porque essas memórias continuam encantando os leitores até hoje. Muito bem! O livro ele começa mostrando o cotidiano simples de Helena. Ela vive com os pais e o irmão em uma cidade pequena, onde todo mundo se conhece. O pai dela, ele é garimpeiro e a mãe cuida da casa. A família, então, ela vai enfrentar dificuldades financeiras, o que faz a Helena observar com humor e sinceridade os problemas do dia a dia, os problemas diários. O que chama atenção, na verdade, é que Helena é uma menina muito curiosa, inteligente e crítica. Ela fala de tudo, da escola, das amigas, das brigas entre as colegas e até das conversas dos adultos. Mesmo sendo o século XIX, onde consideramos as pessoas serem mais sérias, ela questionava já os papéis da mulher, as diferenças sociais e o preconceito, sempre com um toque de ironia e personalidade que chama muita atenção do leitor. Exatamente, e o mais legal é que o diário não tem uma história com começo, meio e fim. Ele é feito de pequenas situações do dia a dia, que juntas mostram como era a vida das pessoas diariamente naquela época. Por exemplo, ela fala sobre as festas da cidade, o trabalho doméstico, o garimpo de diamantes e até a religião e as fofocas locais. E o legal é que dá pra perceber que mesmo naquela época difícil, que a Helena enfrentou, ela sempre encontrou motivos pra sorrir. Ela vai se divertir com as amigas, e ela faz comentários engraçados sobre os professores e os parentes, o que torna, a vida dela muito mais humorada, muito engraçada. E o humor dela é o que torna o livro leve e gostoso de ler. Um ponto importante que acho melhor a gente destacar é que o livro também mostra a vida das pessoas negras e pobres em Diamantina, o que era bem raro para um livro, principalmente naquela época, porque Helena convivia com várias delas em sua casa. Mesmo sendo de uma família branca e com boa educação, onde teoricamente deduzimos que ela seria uma pessoa mais rígida e centrada, ela tinha empatia e via as desigualdades sociais com um olhar crítico, algo raro para uma menina de sua idade naquele tempo principalmente. Outra parte da visão que é interessante é sobre a família dela. O pai dela, por exemplo, é sonhador, mas vive frustrado porque o garimpo não tá dando dinheiro. A mãe é muito prática e religiosa. A Helena admira, como também questiona algumas coisas, como o excesso de fé e a preocupação com as aparências que a mãe dela tinha. E é muito interessante também que no final do livro a gente consegue perceber que a Helena ela vai amadurecendo, A menina espontânea e divertida, ela começa a perceber as responsabilidades reais da vida adulta. Ela vai começar a falar sobre o amor, sobre crescer e até sobre o futuro também. E é como se o diário fosse um retrato da transformação de uma menina curiosa em uma jovem mulher. E depois de muitos anos, esses cadernos ficaram guardados, principalmente porque não tínhamos mais naquela época essa visão de que a gente não ia ter mais essa visão, até que surgiu em 1942, eles foram publicados e fizeram um baita de um sucesso, tanto que escritores famosos como Carlos Drummond de Andrade, Guimarães Rosa, Manuel Bandeira e Rubem Braga acabaram conhecendo ela. Mais tarde, a poeta americana Elizabeth Bishop se apaixonou pelo livro e traduziu para o inglês, fazendo com que fosse conhecido em vários países, o que só fica ainda mais amoroso como o brasileiro tem, sim, uma obra impressionante, principalmente pelaquela época dada a uma mulher. É muito bonito pensar que uma menina comum que só via e registrava as coisas, o que sentia, acabou escrevendo um dos livros mais autênticos da literatura brasileira. A voz dela é simples, mas verdadeira, e mostra como a vida cotidiana pode ser retratada como uma poesia. Bom, gente, então a gente pode dizer que essa obra da vida de menina é uma obra sobre um olhar muito sensível de uma jovem, que ela tinha sobre o mundo. Mesmo sendo escrita há mais de um século atrás, há muito tempo, ela continua atual, porque ela ainda fala sobre temas que ainda tocam a gente, como a adolescência, a desigualdade, a família e o desejo dela ser livre. A Eleanor Morway mostra com a sinceridade e o humor que todo mundo tem que ter, que podem se transformar em dificuldades em boas histórias. Bom, meninas, agradeço muito a presença de vocês aqui no nosso podcast. Obrigada por ouvirem o nosso podcast. Até o próximo episódio do Entre Páginas. Obrigada. Muito obrigada. Tchau, tchau.